Fluminense empatar com o Palmeiras está salvo. Ele era batedor, inclusive ele perdeu o pênalti já recentemente. Contra o Flamengo. Pois é, como é que fica... Perdeu na decisão contra o Grêmio. Se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza aqui eu estarei. Gente, vou passar o resumo para vocês aqui do rebaixamento. 3 times podem cair. Ainda tem chances de cair. Bragantino, que é quem cairia hoje, ganhou lá, cara, bizarro, ganhou do Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Próprio Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense. Então, além do Bragantino, 3 times, esses 3 têm chance de cair. O Bragantino pega o Criciúma, que já está rebaixado. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro se enfrentam. Só que o Atlético Mineiro tem menos vitória. Então, se o Furacão ganhar e o Fluminense empatar, quem cai é o Galo finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil. Gente, que loucura, que coisa maluca, insana isso aí. O Fluminense empatar com o Palmeiras está salvo. Pro Atlético Paranaense cair, ele tem que perder do Galo e o Bragantino ganhar, né? Porque o Atlético tá ali, com a vitória do Fluminense, o Atlético Paranaense tá ali na 16ª posição, tá na beirola ali para cair. Cara, que coisa louca. E sobre o título? Bom, o Fluminense agora vai ter que brigar contra o Palmeiras. Gente, o título está resolvido. A gente sabe que o São Paulo, que já está em 6º lugar, São Paulo se ganhar não muda de posição, se perder não muda de posição. Então, São Paulo vai tirar ponto do Botafogo para dar o risco, dar a chance do rival Palmeiras ser campeão. Tricampeão, igualando o tri dele lá do Muricy. Sem chance, esquece. Botafogo campeão. Oi, mano, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Te perguntar primeiro sobre a questão dos pênaltis, porque foi o segundo pênalti seguido que o John Arias bateu e perdeu. Claro que o Ganso volta na próxima partida, a tendência, pelo que você falou, ele ser titular, imagino eu. E ele era batedor, inclusive ele perdeu o pênalti já recentemente. Contra o Flamengo. Pois é, como é que fica... Perdeu na decisão contra o Grêmio. E como é que fica essa situação? Quem vai ser o batedor agora, que o Arias também deve estar sem confiança? E a outra, se você puder falar um pouco sobre o Mundial do ano que vem, que foi sorteado hoje, claro que o foco é total na fuga do rebaixamento, mas se você espera ficar no Fluminense para o ano que vem. Calma, João. Eu sei como é que eu falo. Obrigado. Questão de cobrança de penalidades máximas é treinamento. O Arias treinou ontem, na véspera do jogo. E até falamos sobre Walter, que é um goleiro que trabalhou comigo e eu sei que é um bom pegador de pênaltis. E ele tentou bater de uma maneira, mas não conseguiu, porque lá na hora, às vezes, você tenta de uma maneira, escapa um pouquinho, falta um pouquinho de controle e errou. Né? Vamos continuar treinando e aqueles que estiverem melhor sempre vão ser os escolhidos para bater. Sempre pensando em dar tranquilidade para todo mundo, não sobrecarregar desnecessariamente alguma coisa, mas também não se omitir no momento importante que a equipe precisa. Mundial vamos falar depois. Acho que não é adequado, tá? Então, eu tenho um contrato, né, até meio de 26, e se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza aqui eu estarei. O resto a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade. E sobre o Mundial, grupo bom, um grupo legal. Eu acompanho um pouco dessas equipes, se eu não me engano a equipe africana eu não conheço muito bem, porém isso não é falta de respeito, vou procurar saber. Já entrei no Instagram dele, já vi algumas coisas, mas eu acho que esse não é o momento da gente falar do Super Mundial. A gente tem uma final, literalmente, mais que uma final contra o Palmeiras no domingo. Após isso, aí a gente pode conversar um pouco mais para frente. Quem? Saiu chorando de campo. Se não deixaram você perceber alguma coisa nesse começo? Não reparei ele chorando, não. Ele senta do meu lado, inclusive, né? Dei a mão para ele, agradecendo por todo o sacrifício que ele fez, apesar do pênalti perdido. Isso faz parte. Só quem perde o pênalti é quem está ali, se apresenta. E ele é um dos caras que tem mais coragem no nosso time. O Arias é um cara muito importante para a gente. E eu não vi ele chorando, não. Espero que ele possa estar bem e amanhã a gente vai conversar sobre essa situação. Se não me engano, o primeiro turno foi muito ruim para nós, né? Foi muito abaixo para quem está no Fluminense. O segundo turno é um segundo turno bem proveitoso nosso. A gente saiu de uma situação que a gente estava com 89% de chance de cair. Hoje a gente só depende da gente. Se tivesse feito essa pergunta lá atrás, se a gente pudesse chegar na última rodada dependendo apenas da gente, com certeza eu falaria que sim, que eu queria esse momento. Esse momento é nosso, vamos desfrutar,
trabalhar os dias que temos, descansar, porque não é fácil jogar no sintético. A gente jogou no Atlético, eu estava com dor até hoje. Então isso é uma das pautas também para o próximo ano, enfim, mas não vem em questão agora. Mas o Fluminense só depende dele, não depende de mais ninguém. Como eu falei, a torcida estava na expectativa que acabasse hoje, eu também estava, mas não foi assim. Ficou para domingo, então vamos preparar bem para domingo para a gente estar bem psicologicamente para enfrentar o Palmeiras. Thiago, os colegas aqui vão te perguntar bastante do jogo de hoje e de domingo. Eu queria aproveitar que você está aqui para pedir para você explicar duas situações. Primeiro, o que aconteceu entre você e o Felipe Melo, aquela história da discussão que vazou. Pô, irmão, vocês? agora nesse momento... É um questionamento que a torcida tem, Thiago. E o outro é como é que está a relação de vocês com o Mano Menezes após a história do Marcelo, né? Se vocês... enfim, deixar para você explicar como que ficou a relação com o Mano Menezes depois daquela confusão. A relação está muito boa e entre eu e o Felipe já está conversado. Thiago, a torcida chegou a comemorar quando teve o gol de empate do Atlético Paranaense. Vocês dentro de campo, claro, estão concentrados no jogo, mas... Eu escutei. De alguma forma, vocês souberam do resultado? Como é que Não fiquei sabendo, mas deu para escutar porque a bola estava parada. Acho que foi uma falta pra gente, né? Então, aí deu aquela gritaria, eu não sabia o porquê, mas aí eu imaginei o que pudesse estar acontecendo. A gente, por mais que a gente esteja focado ali no jogo, por vezes, principalmente com a bola parada, a gente... por que da gritaria, né? Então eu imaginei que pudesse ser o gol, um resultado favorável pra gente, enfim. O fato do Palmeiras jogar para ganhar, precisando ganhar para conquistar o título, vocês têm uma experiência aqui no Maracanã de jogar com o Criciúma, com o Cuiabá, que são times que jogam lá atrás, menos espaço, dificulta o jogo do Fluminense. De repente isso pode ser uma questão também favorável ao Fluminense? Pode ser, mas depende muito da tarde que a gente vai estar, da inspiração deles também. Enfim, o time do Abel com certeza vai jogar pela vitória a todo momento, sempre foi assim. Independentemente se eles estão dependendo do outro jogo ou não, eles vão procurar fazer o deles, a gente vai procurar fazer o nosso, sabendo que a gente só depende da gente. Tem os outros resultados, o Atlético Paranaense se colocou numa condição muito difícil, porque o Atlético Mineiro também precisa vencer. O ano do Atlético Mineiro não tem sido favorável e eu acho que uma vaga na Sul-Americana pode levar eles a estar um pouco mais motivados, enfim, com a saída do Milito, com toda essa situação que aconteceu, enfim. São situações de futebol que a gente não tem um controle. O que a gente tem controle, eu falo para vocês, é da nossa preparação e da nossa entrega no jogo contra o Palmeiras. Thiago, por favor, muda o microfone. Aqui eu que estou afastado. Apesar do Fluminense só depender de si, como você falou, você queria essa situação, né, empatando ou ganhando, escapa. Que explicação que se pode dar para o torcedor de um time que foi campeão brilhantemente da Libertadores da América um ano antes, esteja nessa situação, depois de 37 rodadas, ter que decidir sua sorte na última rodada? Cícero, eu não estava aqui ano passado, então não posso te falar o que aconteceu daquele ano para esse. Eu cheguei num momento que é um momento difícil para o clube, né? Cheguei, se não me engano, estava com 7 pontos na chegada do Mano. Estava com 6, o Mano empatou com o Inter aqui, foi a 7. E eu posso falar desse momento que nós estamos vivendo, um momento mais complicado do clube e pode ser o momento mais importante para nós jogadores de não ser marcado negativamente com o rebaixamento. É isso que a gente está procurando fazer, trabalhamos, saímos do fundo do poço, né? A gente só estava com 7 pontos, com 14 rodadas, se não me engano. Então é uma coisa muito complicada de ser jogado, o emocional, o nervosismo. Vocês sabem, estão no meio do futebol faz tempo. O Fluminense não fez um grande jogo, mas por causa do emocional, daquela coisa toda do nervosismo, vem de lá de cima também para nós. Isso já foi conversado comigo quando eu tive a conversa com os torcedores, eu acho que vocês já ficaram sabendo. Enfim, isso atrapalha a gente um pouco, mas é o que a gente tem para hoje. É enfrentar de cara essa situação que a gente tem e a gente só depende da gente, cara. A gente não depende de ninguém, parece que a gente está falando as coisas já meio que numa situação, já está rebaixado, vai perder para o Palmeiras. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu estou super confiante no meu time, que a gente vai lá para São Paulo fazer um grande jogo. Chega para você emocionalmente. E eu pergunto isso porque você veio para cá, voltou, certamente esperando uma coisa completamente diferente desse ano. Chega na última rodada desse jeito, você falou muito de peso emocional, mas e para o Thiago Silva, com a carreira que você tem, voltar e para viver isso tudo? É bem confuso assim para mim, né? Situação muito diferente de tudo que eu vivi nos últimos anos.
Mas eu acho que esse tempo lá fora me preparou muito bem para essa situação. É claro que eu não esperava viver o momento que a gente está passando hoje, com toda essa dificuldade, principalmente o time sendo campeão da Libertadores, vindo para o ano seguinte com toda essa dificuldade para poder vencer os jogos, enfim, um peso emocional muito grande, mas eu acho que a gente tem que pensar positivo. Faz parte da nossa profissão, estar nesse meio, passando por essas dificuldades. Isso só fortalece. E pode ter certeza que as pessoas falam muito do que aconteceu comigo em 2014, mas, enfim, eu estou super bem motivado e mentalmente muito forte. Apesar da minha família estar longe, eles estão comigo e eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo.